Meditação. Uma palestra de Swami Paramananda. Swami Paramananda era o discípulo do Swami Vivekananda. Ele era uma alma iluminada. Quando ele era um jovem, Paramananda já alcançou a iluminação espiritual. Ele foi abençoado imensamente pela Santa Mãe. Ele viveu toda a sua vida nos Estados Unidos e espalhou a mensagem do Vedanta. Nesta palestra maravilhosa, Swami Paramananda explica como devemos meditar, o que acontece se nos meditamos, e sobre a glória da meditação. Namastê. Quando a mente está equilibrada e bem concentrada, o Ser Supremo torna-se visível. Em outras ocasiões, não vemos o homem real, e o homem aparente pensa em si mesmo. O vidente ou eu superior está lá, mas não estamos conscientes disso. Quando, no entanto, a mente fica equilibrada, o eu aparece em seu estado verdadeiro, e não precisamos fazer nenhum esforço para percebê-lo. Em Mundaka Upanishad, esses dois seres humanos são comparados a dois pássaros em uma árvore. Um senta-se no alto, calmo, sereno, imerso em sua própria glória. O outro salta de ramo em ramo, comendo os frutos doces e amargos da árvore. Cada vez que prova um fruto amargo, olha para o outro pássaro e vê-lo calmo, contente, brilhante. Seu sofrimento desaparece. Enquanto houver qualquer perturbação em nossa mente, não podemos obter a visão do nosso verdadeiro eu. Todas essas ondas na forma de egoísmo, ambição, desejos devem diminuir. A mente deve ser feita concentrada. Quando o homem alcança isso, ele vê o ser. Em outras ocasiões, ele se identifica com algum complemento passageiro ou efêmero da mente, como raiva, ciúme ou medo. Se analisarmos, veremos que quando alguém nos fala com aspereza, a palavra está primeiro fora de nós. Depois entra em nós e nos irrita. No primeiro momento a raiva e nós estamos separados. Depois nós nos tornamos um, nos identificamos com ele e sofremos. O homem sábio, no entanto, não se identifica com esses estados ou modificações de mente e corpo. Ele faz tudo como outras pessoas. Ele come, dorme, trabalha, tudo. Mas suas ações diferem das outras porque ele conhece a distinção entre o verdadeiro eu e o ego. Ele percebe que todas essas coisas externas só existem porque o eu está por trás delas, e ele só está consciente disso. Então ele passa pelas várias experiências da vida sem ser afetado por elas. Enquanto nos identificamos com as condições, sofremos. Mas quando deixamos de nos identificar com essas condições efêmeras, nunca sofremos realmente. Atualmente, nossa mente está indo em muitas direções. Devemos virar e direcionar para um objetivo fixo. Devemos treiná-lo para se diferenciar de suas modificações. Agora, se algo agradável acontece, sentimos prazer. Se algo desagradável acontece, sentimos dor. Mas esse prazer e dor são apenas momentâneos. E quando em ambos podemos manter a mente estável, ganhamos concentração duradoura. A mente se manifesta em vários estados. O primeiro é o estado disperso. Nesse estado, o pensamento se move de um lado para o outro sem qualquer senso de responsabilidade. Podemos estar sentados aqui, mas nossa mente pode estar viajando a centenas de quilómetros de distância. Enquanto estiver assim vagando e espalhado, os yogis dizem que nunca podemos realizar nada, nem podemos esperar encontrar a paz. No entanto, é apenas um estado.
A mente não é isso. Ela simplesmente não tem o poder de se separar das condições que a cobriram. Em oposição a isso está o estado de embutamento ou preguiça, no qual a mente não deseja se impor em nenhuma direção. Não que não haja desejo. É cheio de desejos. Mas é subjugado por um peso que o impede de fazer o esforço necessário para satisfazê-los. Depois, há o estado concentrado, Ekagra, que é o objetivo final do yoga. Este é o estado de união, pois o poder de concentração leva à união ou comunhão com Deus. Isso nos torna um com o objeto de adoração. A primeira prática em adquirir este estado concentrado é manter a mente em um ponto, o objeto de nossa busca. Nenhuma modificação deve ser permitida. Quando tivermos conseguido isso, se pudermos manter nosso pensamento absolutamente estável por 12 segundos, isso constituirá um dhyana, ou meditação, e 12 deles darão samadhi. Ou seja, 12 dessas meditações terão uma visão superconsciente. Enquanto houver um senso de divisão na mente, e estivermos lutando para nos concentrar, não podemos haver meditação. Meditação significa um estado de coletividade ou unidade de pensamento. Atualmente, nossa mente está em luta constante. Não vai obedecer. Mas devemos fazer obedecer. Nós nos entregamos a toda a nossa vida desde a nossa infância. Agora, quando tentamos fazê-lo obedecer, a mente vai ser rebelde. Portanto, nossa prática deve ser realizada com firmeza e perseverança. Quando a mente descobre que não a obedeceremos, ela nos obedecerá. O mesmo acontece com o corpo, pois aquilo que faz o corpo e a mente agir é o espírito, o Atma, Yoga. Significa nos unirmos ao objeto de nossa busca. Isso também significa desunir a mente de influências perturbadoras, como um motorista que restringe seus cavalos e os faz ir como quiser, já que de outro modo eles fugiriam com ele. Então devemos controlar nossos sentidos, pois os sentidos são como cavalos, a mente é como as rédeas, e somente mantendo-se firmemente nela, podemos manter o controle sobre esses cavalos de nossos sentidos. Se não o fizermos, eles nos arrastarão para longe. Nós devemos começar fixando nossa mente em nosso ideal. A princípio, teremos que praticar a fixação em alguma imagem ou objeto externo. Mas essa concentração externa é muito baixa. É melhor ter algum ideal interior. Se pudermos manter o pensamento de pureza, ou de algum ser puro em nossa mente, enquanto isso estiver lá, não haverá espaço para a impureza. E se continuarmos essa prática, pouco a pouco a mente se tornará pura. Ao manter assim o pensamento sobre a pureza, mesmo que por apenas 3 ou 4 minutos, seremos como seres diferentes. Estaremos tão cheios de paz, poder e luz. Para fazer isso, porém, devemos trazer a nossa mente em perfeita harmonia com o nosso ideal. Se começarmos a pensar em pureza e depois em pensamentos indelicados contra alguém, não podemos manter o pensamento de pureza. Podemos ter as mais belas flores. Podemos ter incenso. Podemos ter imagens sagradas. Mas até que nossa mente seja pura, isto é, até que seja unidirecionada e fixada no ideal, nunca conheceremos a santidade. Quando nossa mente repousa firmemente em amor, santidade e pureza, nada pode nos subjugar. Qualquer condição externa pode ser superada através do poder de concentração, porque a mente, quando focalizada, torna-se forte e é capaz de bloquear o que quer que a perturbe. A mente dispersa é como um único fio que pode ser quebrada facilmente. Mas a mente concentrada é como muitos pedaços de fio torcidos juntos e difíceis de quebrar.
Portanto, devemos governar todos os nossos pensamentos e manter nossa mente firmemente no objeto de nossa concentração. Quando podemos tornar nossa mente absolutamente harmoniosa com o nosso ideal, somos pacíficos. Porque toda a infelicidade vem do atrito ou da dualidade. Se a mente está concentrada, não ouvimos sons. Não vemos nada. Todos os nossos sentidos estão em suspenso. Portanto, sons externos, visão externa, todas as percepções sensoriais externas, podem ser superadas pela concentração. E a intensidade da concentração leva à meditação. Meditação, no entanto, não é uma coisa fácil. Isso significa sentir a presença de Deus interiormente. A mais alta forma de meditação não é pensar em nenhum objeto externo. Isso significa fixar a mente no real, o imutável, o divino interior. A mente de um artista é fixada em algum objeto na natureza e ele consegue pintar uma bela imagem. Mas isso é mutável. Se, no entanto, ele leva seu pensamento para a ideia de beleza além do objeto, ele pode alcançar a meditação. De início, podemos imaginar algum objeto em nossa mente. Mas, se seguirmos para a realidade por trás dele, nossa mente se tornará unidirecionada e perceberemos a verdade. Normalmente, só podemos ver uma pessoa que esteja próxima. Nós não podemos ver quem está longe. A meditação é o poder que nos permite ver e aproximar-se de uma pessoa que está a milhares de quilómetros de distância. Às vezes essa meditação vem no sono. Mas, podemos ter uma visão pura e meditar, para que possamos adquirir a sabedoria. Sabedoria significa estabilidade, equilíbrio. Quando a mente está equilibrada, então temos uma visão clara. Então devemos nos manter firmes. Quando um homem ganha uma mente firme, ele pode penetrar em qualquer véu, externo ou interno. À medida em que a luz penetra a escuridão, a falta de concentração cria um véu, e nossa visão é obscurecida. Mas no momento em que concentramos nossa mente, atravessamos o véu e enxergamos a verdade eterna imediatamente. Através da concentração, desenvolvemos percepções sensoriais extraordinárias. Sentimos coisas que outras pessoas não conseguem. Se alguém tem pensamentos indelicados, nós percebemos isso. E se alguém tem um pensamento amoroso, sentimos isso também. Mas isso não significa que sofremos mais. Estamos mais perto de Deus e podemos sentir mais intensamente o que os outros sentem. Também podemos simpatizar melhor. Vamos lembrar uma coisa. Só aquele realmente sofre, quem vive na ignorância e no egoísmo. A outra maneira de alcançar o estado superconsciente é meditando no coração de um ser que é santo e puro e resplandecente ser. Isso pode ser dentro ou fora. Vemos isso no caso de São Francisco de Assis, que, como resultado de sua constante meditação sobre Cristo, recebeu as marcas dos estigmas. Na Índia existem centenas de exemplos onde o discípulo, meditando no Mestre que se tornou um com Deus, também se torna um com Deus. A partir disso, surgiu a ideia de ser libertado de todos os pecados e tristezas. Mantendo o pensamento sobre um Salvador ou um caráter santo, porque, diz Patanjali em seu ensinamento de Yoga, qualquer que seja a coisa em nossa mente, nos unimos com aquilo. Nosso pensamento forma um ponto de conexão entre nós e o objeto pensado. Por isso, quando nossa mente permanece nas coisas sagradas, nos tornamos santos. Tão forte é esse poder de pensamento para mudar o caráter que, Sri Krishna declara, mesmo que o mais perverso me cultua com devoção indivisa,
ele deve ser considerado bom. Isto é porque ele está corretamente resolvido. Em breve, ele tornará-se uma alma justa e ele alcançará a paz eterna. Como com o bom, assim com o mal. Se o mal entra em nossa mente, é porque o atraímos pelo nosso pensamento. Sempre que pensamos no mal, nos unimos a ele. Portanto, devemos ser cuidadosos com o que consertamos nosso pensamento. A mente está sempre concentrada em alguma coisa. Ela está constantemente ativa e o corpo também está ativo. Se, portanto, quisermos cuidar do nosso bem-estar, devemos observar o que nossa mente habita. O santo está sempre atento. Ele não deixa sua mente fugir. Ele nunca deixa de ir ou permite que ele seja perturbado por qualquer condição da vida. Como uma esposa amorosa mantém seu pensamento fixo em seu marido ausente e assim se une a ele. Se mantivermos nosso pensamento fixo no Senhor, nos uniremos a Ele. Devemos, no entanto, ter sinceridade de propósito. Sim. Sinceridade de propósito. Não devemos apenas procurar um caminho confortável para a verdade. Devemos nos esforçar para cultivar a convicção de sentimentos e um fervoroso espírito dedicado. A devoção nos dá firmeza na resolução. Se estivermos interessados em uma coisa hoje, outra amanhã, nunca alcançaremos concentração. Nós apenas desperdiçaremos nossas energias. Primeiro devemos segurar um ideal. Depois devemos pensar nisso constante. Nos tornar absorvidos nele. E devemos nos perdermos nele. Não deve haver nada em nossa mente exceto o nosso ideal. Quando temos devoção pura pelo único ideal, isso é concentração. Quando a mente, através de tal devoção, é apropriadamente coletada, seu poder torna-se tremendo e nos leva rapidamente à realização da verdade. A verdadeira fé e devoção ao nosso ideal virá quando tivermos alcançado certa percepção. Para obtê-lo, devemos primeiro prestar atenção às observâncias e práticas externas. Em seguida, devemos tornar a mente introspectiva. Então a concentração e a meditação seguirão. Em Samadhi, o estado de perfeita paz e bem-aventurança. O corpo é controlado pela mente e a mente é controlada pelo ser. Essa nossa consciência é apenas um reflexo da consciência universal e, à medida que aprendemos mais e mais a nos abrirmos para sua luz, ganhamos cada vez mais iluminação. Este é um privilégio que pertence a todos. Mas podemos apressar isso respondendo ao chamado do Espírito e obtê-lo muito mais cedo. Esta luz inerente do Espírito pode às vezes parecer obscura e indistinta. Às vezes, nossa mente, com sua nuvem de preocupações e ansiedades, pode ocultar seu brilho. Mas, apesar de todas as vicissitudes, quer dizer, adversidades ou golpes de sorte que mudam uma trajetória, essa centelha divina e infalível em nós sempre nos resgata, pois é autoexistente e autorrefulgente. A alma é onipotente. Pode permanecer debaixo de uma nuvem por um tempo, mas no final ela está fadada a alcançar o estado mais elevado de refulgência espiritual. Portanto, vamos meditar diariamente, sem falhar. Vamos nos sentar em meditação por pelo menos 15 minutos todos os dias, de manhã e à noite. Vamos nos esforçar. Vamos atingir o mais alto. Vamos atingir o mais alto. Esse é o objetivo da nossa vida. Muito obrigado. Om. Paz. Paz. Paz.